Vamos lá. Então nós vamos prosseguir com a armadura de Deus. Está com a folha aí? Hoje nós vamos ver uma coisa só. O Espírito Santo vai, através do bispo, determinando o que nós vamos ver cada quarta-feira. Hoje é uma coisa só. A armadura de Deus e a espada do Espírito. Olha só. Espada do Espírito. Espírito, aqui está tudo maiúsculo. Mas Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. A espada do Espírito. Vamos lá. Porque a palavra, o quê? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e... O que é viva? O que é eficaz? A Bíblia é assim. O diabo trabalha assim. 8 ou 80. Extremos. O diabo trabalha no extremo. Porque Deus é equilíbrio. Deus é equilíbrio. Deus é o equilíbrio. Então o diabo, ele gosta dos extremos. Tem gente que despreza a Bíblia. Tem gente que despreza a palavra de Deus. Despreza no sentido de não dar o valor devido, deixa de lado. Tem a Bíblia, compra, tem no carro, tem em casa, tem no trabalho, no escritório. Mas não dá a ela o valor devido. Por quê? Porque não entendeu ainda nada. Não compreendeu nada. Para muita gente a Bíblia é um livro de histórias. O livro que conta a história do Gênesis, a história da criação, a história de Adão, de Abraão e por aí vai. A história de Jesus. Um livro de histórias, um livro que tem a palavra de Deus. E que no máximo tem os salmos. Porque na hora do desespero, do problema, salmos. Sim ou não? Quando quer ler, meu Deus, salmos. Para muita gente só tem salmos na Bíblia. Porque ainda não entendeu nada. Pensa que é um livro de doutrinas. Pensa que é um livro de obrigações. A pessoa ainda não entendeu o tesouro precioso que é a palavra de Deus. O poder que é a palavra de Deus. Então ela despreza essa palavra. Não trata com a importância que ela tem, o valor que ela tem. Valoriza a oração, valoriza jejum, valoriza campanha, corrente, propósito. Valoriza aquilo que é feito na igreja para resolver problemas, como ato de fé, ela valoriza. Mas a palavra, ela não valoriza. Porque todo mundo que despreza a palavra é dependente de alguém. Enquanto a palavra de Deus não for para você o que ela realmente é, se você não tiver consciência do que ela é, você não vai saber usá-la. Você não vai saber viver por ela. Você vai ser dependente de alguém. Você vai ter que ficar comendo na mão de alguém. Você vai depender do pastor, do bispo, do papa, do padre, do guru. Você vai depender de alguém. Você vai ser fraco. Mas quando você descobre o valor da palavra, o poder da palavra, o que Deus dá para você. Porque a palavra, por isso que por muitos anos, você vê na igreja católica, era proibido ler a Bíblia. Você vê que a Bíblia era lida em latim, que é para ninguém entender. E era proibido ler a Bíblia. Quando Martim Lutero começou a reforma, se rebelou, o padre Martim Lutero se rebelou e começou a expor o que estava escrito
na Bíblia. Escrito na Bíblia, mas que as pessoas não sabiam, porque elas não sabiam ler, não tinham acesso à Bíblia. Era proibido ter acesso à Bíblia. Proibido. Por quê? Porque as pessoas não tinham que comer na mão da religião. Era o que eles falavam que era lei. Acabou. E quando ele começou a mostrar, está escrito isso, está escrito aquilo, está escrito aquilo outro, a palavra diz isso, começou a perseguição. E muitos foram mortos porque queriam que a Bíblia fosse impressa e levada às pessoas. Eram perseguidos e mortos. Porque o diabo sabe o poder que há na palavra. Não a palavra em si. Não adianta o diabo vir pegar a Bíblia, está amarrado o diabo, sai. Ele vai pegar a Bíblia e vai rasgar. Não é a palavra em si, não é um livro mágico. Está entendendo, gente? Não é um livro mágico. Não é um livro de poder que você pega ele, põe na doença e mostra para o diabo. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Quando você entende o poder que há na palavra e você começa a entender essa palavra, a se conscientizar do que está aqui escrito, o que eu devo fazer, o que eu devo pensar, como eu devo agir, como eu devo fazer, como eu devo escolher. Aqui ensina tudo. Então eu começo a pautar a minha vida em tudo. Nas escolhas, nas decisões, na minha fé, nas guerras, nas lutas. Tudo eu me baseio por essa palavra. Então essa palavra traz vida. E é eficaz. Eficaz é aquilo que funciona. Por que muita gente decorou a Bíblia, mas ela não funciona na vida da pessoa? Se queimasse todas as Bíblias do mundo hoje, tem gente que escrevia a Bíblia de novo, porque ela já decorou na cabeça dela. Mas na vida dela não acontece o que está escrito. Esse entendimento você tem que ter. Não é decorar a Bíblia, que o outro 80, né? Então, de um lado, aqueles que desprezam, que pensam que é um livro de histórias, de doutrinas, de obrigações. Por outro lado, tem aqueles que decoram a Bíblia. E ficam decorando e falando e até pregando para outros, mas não vivem. Então, qual é o equilíbrio? Eu leio a Bíblia não para decorar. Eu leio a Bíblia não para saber o que está escrito. Eu leio a Bíblia não para poder mostrar conhecimento para os outros. Eu leio para mim. E quando eu leio, meu Deus, como eu posso praticar isso aqui na minha vida? A minha vida está enquadrada nisso aqui? Tem muitas coisas que nós não vamos entender na hora. Mas a gente está lendo, está se alimentando. Na hora certa aquilo vai ser... Deus vai trazer o entendimento. Outras coisas nós vamos entender e vamos poder ver se estamos fazendo assim ou não. Vai chegar o momento que vai ter o problema, aí Deus vai fazer lembrar aquilo que você leu. Faz isso. Está compreendendo? Então, o equilíbrio é, eu preciso tirar o que está no papel para a minha vida. Porque essa palavra é viva e é eficaz, ela funciona, ela não falha. Não existe onde eu possa aplicar a palavra de Deus e ela não vai trazer resultado. Não existe, é impossível, porque ela é eficaz. E você pode fazer isso. Isso não é uma coisa para bispo, para pastor. Você pode fazer isso. Você tem acesso à palavra de Deus. Cada quarta-feira e domingo, principalmente, que a gente está falando, está estudando, está vendo que agora as bem-aventuranças sobre a armadura de Deus. Então você vai ouvindo, você vai pegando aquilo. Eu faço assim, então eu vou fazer com mais força. Eu não faço, vou passar a fazer. Você vai se avaliando de acordo com essa palavra. Então você vai receber, a palavra de Deus é o quê? Viva! Então quando você decide ouvir com sede, com desejo, para aprender, para praticar, o que você recebe? Vida! Por isso que nessas 7 semanas nós falamos, se não acontecer uma revolução dentro de você, não volte mais aqui, não venha mais aqui. Eu não estou querendo arrastar você para cá, para você ficar aqui, para encher a igreja. Não, não. Se não acontecer mudança na sua vida, então não interessa, não adianta estar aqui, nem você, nem eu, nem ninguém. Nós queremos que você entenda, nessas 7 semanas, se você vier com sede, com desejo, Deus vai falar coisas que você precisa ouvir, que eu preciso ouvir. Porque muitas vezes eu estou falando para você, estou falando para mim.
Deus está falando, tem coisas que Deus vai falando para a gente na hora, revela. E aquilo ali eu estou falando para você, mas dentro de mim, está compreendendo? Então você pega isso, quando você vem com sede, você ouve, você não fica olhando para um lado, para o outro, você não fica mexendo na unha, no cabelo, você engole as palavras, você quer saber o que Deus tem para falar. E aí a vida entra em você. E 7 semanas é o suficiente para a vida estar jorrando dentro de você. Uma fé fortalecida, renovada, tudo transformado. Porque a palavra de Deus tem esse poder. A palavra regenera. A palavra limpa. Lá, nós já lemos aí em outro domingo. Nós lemos. A palavra regenera, limpa, lava, faz nascer a nova criatura. Tudo é pela palavra. Porque a palavra representa o próprio Jesus. Está escrito que Jesus era a palavra. E a palavra se fez carne. É muito forte, meu Deus. Vamos lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que isso aqui quer dizer? Penetra até o ponto de dividir alma e espírito. O que é a alma e espírito? A alma diz respeito a quê? Coração, emoção, sentimento. E o espírito diz respeito a quê? A mente, o raciocínio. O raciocínio, a mente, a cabeça, espírito. Então, quando a pessoa não conhece a Deus e não conhece a palavra, é tudo misturado, a pessoa não sabe. Ela toma decisão pelo coração, ela não sabe o que é que o coração tem que ser sujeito à cabeça, ela não sabe como mandar no coração, ela não sabe como dominar o coração manda nela, o coração faz a pessoa casar errado, fazer negócio errado, faz um monte de coisa errada. Sim ou não? Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de separar. Você está ali vivendo uma situação e a palavra de Deus vem e separa. A alma do espírito, ela separa a emoção da razão. E você consegue pensar, raciocinar. Não, isso aqui, se eu fizer isso, se eu tomar essa atitude, se eu tomar essa decisão, se eu fizer essa escolha, se eu reagir assim, vai ser pelo coração, que é enganoso. E o raciocínio, a razão, na palavra de Deus me diz que eu não posso fazer assim, que eu vou me arrebentar. Então ela consegue fazer a separação. Então você pensa, você raciocina, você consegue não agir pelo impulso. Impulso da raiva, impulso da mágoa, da injustiça, do momento. Você consegue ter uma separação. E aí nós fomos criados para ser assim. O Espírito Santo domina a nossa mente, conduz. E a nossa mente domina o nosso coração. Amém? O mundo é o contrário. Se fosse para o coração mandar, ele ia estar na cabeça. No mundo, quem manda? E você vê que os artistas fazem questão de dizer, e faz o que o coração manda, e diz, eu não me arrependo de nada. Já cansei de ver nas matérias que a gente tem, principalmente na terapia, os artistas famosos, um casamento, 2, 3, 10, a gente brigou, separou, não sei o quê. Aí vi aí artistas aí como Tom Cruise e a outra, esqueci o nome da outra, 65 anos, 60 anos, vários relacionamentos sozinho, nadando no dinheiro, mas não tenho o que fazer com o dinheiro, sozinho. E aí fala, eu tive um relacionamento, eu tive outro, eu fiz isso, fiz aquilo. Então agora eu estou sozinho agora, estou bem.
Não, errei bastante. Não me arrependo de nada, faria tudo de novo. São pessoas enganadas, frustradas, que vivem, e é isso que o diabo quer. Que a pessoa viva pelo coração e o orgulho faça dizer assim: não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Isso é orgulho. Porque a pessoa está numa idade frustrada, infeliz, sem realizações, só profissionais, e diz: vou fazer tudo de novo que eu fiz para chegar onde eu cheguei? É o quê? Orgulho. Para não dizer, eu sou uma mulher fracassada, eu sou um homem fracassado. Então, não, eu sou o super-herói do filme e eu me arrependo de nada. Estou bem do jeito que eu estou. Por trás aí você vê depressão e tal. Mas é o diabo que quer que a gente viva assim. Porque qual é a entrada para o reino de Deus? Qual a entrada para o reino de Deus? O arrependimento. João Batista veio preparar o caminho de Jesus. O que ele veio pregar? Arrependei-vos. O batismo nas águas é o início de tudo. A morte da velha criatura, o nascimento da nova criatura. E para se batizar nas águas tem que haver arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não existe salvação. Por isso que ele põe na cabeça das pessoas: não me arrependo de nada. Sem arrependimento não tem conversão, não existe. É o início de tudo. Mas enfim, vamos focar nessa parte. Está dando para entender? Quando você então conhece a palavra de Deus, medita nela, você vai ouvindo, vai entendendo. Então, na hora que você precisar, ela faz essa separação. Opa, você está indo pelo sentimento. Na hora, você consegue ver. Não, isso aqui é emoção, isso aqui é sentimento. Isso aqui vai abrir a porta para o diabo na minha vida. Então você engole o choro, a raiva, o ódio, o impulso da carne. Não. Você fica com a palavra de Deus. E o resultado vem depois. Graças a Deus, eu fiz o que Deus ensina. Está compreendendo? Então viver pela palavra é uma coisa prática, diária, dia a dia, lá fora, não é aqui dentro. E a palavra é como uma historinha do sujeito estava ensinando, o mestre ensinando o aluno. E o aluno falou assim: mestre, por que todo dia você lê a palavra? Todo dia você lê a palavra, todo dia. Você já não leu tudo? Eu já li tudo. Mais de uma vez. Então por que você continua lendo todo dia? Você lembra do que você leu antes de ontem? Você lembra o que leu semana passada? Não, eu não lembro. Você lembra? Hã? Você consegue lembrar o que você leu o mês passado? Tem gente que não lembra o que a gente falou semana passada. Fica ali na tua cabeça direitinho. Tem gente que tem um computadorzinho na cabeça, né? Mas você não lembra. Você leu. Então ele falou: mas então, por que a gente lê todo dia se a gente esquece daqui a pouco? Aí o mestre pegou um cesto de palha, sujo, cheio de terra, tinha uma escada, desce lá no rio, enche de água e traz para mim. Mas mestre, vai lá. Aí ele foi, encheu o cesto. Quando ele chegou lá, estava vazio. Volta. Aí ele voltou lá, uma vez, 2, 10 vezes. Mestre, não dá. Quando eu chego aqui, a água saiu. Vai vazando. Não retém a água. Ele falou assim: olha para o cesto. Ele olhou. Entendi. Entendeu?
Entendeu? O que você entendeu? O que você entendeu? Nessa altura, como é que o cesto estava? Estava limpo, molhado. Estava limpo. Reteve a água, mas limpou o cesto. Compreende? Então você vai meditando, você vai lendo, a palavra está escrita, ela vai limpando a nossa mente, o nosso ser, do que não presta. Jesus falou para Pedro, Pedro, você já está limpo pela palavra. Você já está limpo pela palavra. Você não vai guardar toda a palavra que a gente falar aqui. Você não vai guardar. Ninguém consegue guardar tudo que a gente vai lendo todo dia. Mas essa palavra vai limpando a nossa mente, o nosso ser, e vai alimentando o nosso ser. Vai alimentando o nosso ser. Compreende? E na hora certa, na hora H, na hora exata, lembra da senhora que deu testemunho uns 3 domingos atrás? Que ela teve um problema, o marido teve um problema, e ela disse assim, bispo, eu tenho muitos testemunhos para contar. Somos antigos de igreja, graças a Deus. Aí o meu marido teve um AVC, uma coisa lá, não lembro, mais ou menos por aí, grave. E nós fomos para o hospital e o médico disse assim, olha, graças a Deus vocês foram rápidos. Porque mais um pouco ele morria. E aí ela descansou. Graças a Deus a gente foi rápido, agora está no hospital, sob cuidados médicos. Bom, agora está tranquilo. E ela disse, aí eu estava orando pelo meu marido. Eu orava, né? Deus, meu marido, abençoa ele e tal. Por quê? Porque ela ficou tranquila, porque estava lá no hospital. O pior tinha passado. E aí, 14 dias depois, o marido ficou pior, quase morrendo. Foi quando ela despertou. Aí ela se revoltou, aí ela pegou a água, mas com raiva foi lá, orou, clamou, falou forte. E ela disse... E começou a vir à minha mente a palavra de Deus. Coisas que ela tinha ouvido aqui, que ela já não se lembrava mais. Mas que naquele momento, o Espírito Santo, porque ela ouviu, entrou, ficou. Ela não lembrava, mas estava ali, limpou, lavou, fortaleceu, trouxe vida. E o Espírito Santo foi fazendo ela lembrar. E ela foi clamando, falando dessas palavras, clamando não misericórdia, mas clamando o que está escrito. 10 minutos de clamor. 5 minutos depois o marido, inexplicavelmente, obra do Espírito Santo, no outro dia teve alta. 5 minutos depois a febre baixou e tal. Está compreendendo? Então muita coisa você não vai guardar. Muita coisa você sai daqui, poxa, entendi e tal. Amanhã, depois de amanhã, você não vai lembrar. Mas essa palavra está te lavando, está te limpando, está te fortalecendo. E na hora que você precisar, o Espírito Santo faz você lembrar. E aí você apela para essa palavra, e aí então ela é eficaz. Amém? A importância da quarta-feira, que o Bispo Macedo falou, que a reunião mais importante da igreja é quarta-feira. Segunda, mais importante é quinta-feira. 7 da noite nós vamos estar lá, eu e a Vânia ungindo os casais, que amanhã vamos ungir os casais e uma palestra especial, como toda quinta-feira. Mas domingo já é oração, palavra, mas muita coisa. Quarta é palavra. Então ainda que você não guarde tudo, ainda que você não lembre tudo, mesmo que você anote no caderno, mas essa palavra vai estar produzindo vida em você. E na hora que você precisar, o Espírito Santo vai fazer lembrar. E ela vai ser eficaz na sua vida. Está dando para entender? Então, e faz essa separação. Então você consegue separar emoção da razão. Quando a pessoa não tem a palavra, ela não consegue. A cabeça dela até diz, olha, você vai quebrar a cara, mas ela vai. Porque ela não consegue separar. Ela não consegue deixar de ser vencida pelo coração. Ela faz o que o coração manda. Mesmo sabendo que vai dar, como diz aí, vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas ela vai e faz. Mas quando tem a palavra, ela tem esse poder, essa força de subjugar o coração. A mente que manda. Ficou claro, gente?
E quando fala de medula, quer dizer, é uma coisa que só um instrumento cirúrgico muito preciso consegue fazer isso com muita dificuldade. A palavra de Deus, em outras palavras, não tem dificuldade de fazer o que for preciso na nossa vida. E ela vai fundo. O apóstolo Paulo, procurando armar os cristãos de modo geral, nos dá a receita da armadura de Deus. Efésios 6:10. Vamos continuar semana que vem. E fala da sua palavra como sendo uma verdadeira espada do Espírito Santo. O cristão precisa estar ciente dessa palavra, a fim de poder usá-la contra as forças do mal. Aliás, o próprio Senhor Jesus, na sua tentação no deserto, utilizou-se unicamente da sua palavra. É interessante notar que Satanás, sabendo disso, tentou o Senhor utilizando-se da mesma palavra. O Senhor Jesus, porém, mais uma vez a usou para vencê-lo. A tônica da vitória do Senhor Jesus na tentação foi exclusivamente: está escrito. E então citava um trecho das Escrituras. Fique de pé, por favor. Então você vê que até o diabo quis usar a palavra de Deus para tentar Jesus, né? Mas porque Jesus, ela estava nele, não está escrito isso, mas também está escrito isso. Não é assim como você está falando. Quando a pessoa não tem a palavra, o diabo ele vive usando versículos bíblicos para enganar as pessoas, para iludir. Mas quando você tem a palavra no seu todo, o contexto, um versículo bíblico não vai te iludir, não vai te enganar. Você vai resistir o diabo, problema, tentação, tudo com essa palavra. É uma espada. A espada, quer dizer, a arma do Espírito Santo é a palavra. E ele nos dá essa arma. Então, cada quarta-feira a gente vai aprender a usar essa arma. Mas se atenha hoje a isso, a essa importância. Mesmo que eu não esteja guardando ela, ou às vezes não entendendo agora no momento. Ela está me lavando, ela está me limpando, ela está trazendo vida. E na hora que eu precisar, o Espírito Santo vai me lembrar dela. Por ela eu vou vencer. E vai haver 7 quartas. Não fale. É sacrifício. Mas em 7 quartas você vai ver uma diferença extraordinária na sua vida espiritual. Você crê nisso? Meu Pai, eu abençoo esse povo. Para que no final dessas 7 semanas, seja como aquelas pessoas que dizem, nem eu me reconheço mais. Vai acontecer algo tão extraordinário, tão grandioso, que nunca mais a nossa vida vai ser a mesma. Por melhor que ela esteja, será um ano de colheitas. Um ano de colheitas, de coisas novas e maiores, para a glória do Teu nome santo. E que esta palavra seja cravada na nossa mente, e por ela venhamos viver e vencer para a Tua glória.